Olá, hoje estamos aí, nos aproximando do final de ano e, como eu entendo, esse é um bom momento para reflexão, é um bom momento para fecharmos para balanço, para fazermos uma avaliação muito criteriosa dos dias que passamos, das oportunidades que nós aproveitamos ou desperdiçamos, das dores e alegrias que nós tivemos ao longo deste ano. É um tempo para avaliação. Eu quero, nesse instante, ler um texto da Palavra de Deus que vai nortear a nossa fala, a nossa conversa, nesse momento, nessa tarde de domingo. Está registrado no livro de Atos, capítulo 16, e eu quero ler, ou começar a ler, a partir do verso de número 22. Diz assim: E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo se propôs ante de Paulo e Silas, se prostrou ante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eles disseram: Crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. Esta é uma narrativa belíssima que nos chama a atenção para a esperança. O texto sagrado vai dizer que Paulo e Silas, injustamente, foram parar na prisão. O que os levou à prisão? O amor a Deus, o amor ao Evangelho, o amor às almas perdidas. Exatamente esse amor pelo reino de Deus e pela obra de Deus os condenou à prisão. Portanto, não tratava-se de uma injustiça, não tratava-se de um crime, de uma transgressão, mas de amor compartilhado. E logo podemos chegar à conclusão de que trata-se de uma prisão injusta. Eles estavam sendo penalizados por algo que não cometeram, ou por um crime que não cometeram. Mas eles foram parar na prisão interior, como diz a palavra de Deus. Só que um grande detalhe é que, para além do olhar humano, existe o olhar de Deus sobre nós. Assim como os homens olharam para esses dois apóstolos, Paulo e Silas, olharam para eles e os tomaram como criminosos e os prenderam como transgressores, os lançaram na prisão. Antes disso, diz a palavra que eles foram açoitados com varas, humilhados publicamente. Então essa injustiça, ela é resultado do olhar do homem sobre Paulo e Silas. Mas havia um outro olhar, que era o olhar de Deus sobre a vida destes dois homens. E o olhar de Deus era um olhar que podia avaliar a intimidade, que podia avaliar o íntimo do coração de Paulo e de Silas. E diz a palavra de Deus que Paulo e Silas, sabedores de quem eles eram e do porquê estavam ali prisioneiros, eles começam a orar e a cantar hinos. E diz a palavra de Deus que enquanto eles cantavam hinos de adoração ao Senhor, enquanto eles oravam, veio sobre aquele lugar um grande terremoto. Os alicerces dos cárceres se moveram, diz a palavra de Deus, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Isso mostra claramente que, apesar de Paulo e Silas estarem sendo vitimados pela injustiça humana, Deus estava ali fazendo justiça divina sobre a vida daqueles dois homens. Alguns chegam a dizer no dito popular que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu digo para você que nem tarda e nem falha. Ela vem no tempo certo, ela vem no tempero certo,
ela vem na ocasião oportuna. E nesse momento Deus faz justiça a Paulo e Silas e os tira desse prejuízo de serem ou estarem na condição de encarcerados. O grande detalhe é que aquilo que poderia ser um problemão, um caos, uma maldição, um peso, torna-se numa grande oportunidade para Paulo e Silas, uma vez que eles transformam este momento de dor e de dificuldade numa pregação, né, poderosa. Deus existe e que Ele é justo juiz sobre os seus filhos, de forma em que os cárceres são abertos. O carcereiro ficou apavorado, diz a palavra, porque ele julgou que todos haviam fugido. No entanto, todos estavam ali. Ele queria matar a si mesmo, ele queria se suicidar. Ele queria tirar a própria vida, temeroso pela situação que ele estava projetando, mas todos estavam ali. E nesse momento ele pergunta aos apóstolos o que era necessário fazer para que ele fosse salvo, ou para que ele se salvasse. E ele recebe uma palavra destes dois homens: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Eu não sei como foi o seu ano, mas é provável que você tenha parado em algumas prisões ao longo deste ano. Talvez não pelas mesmas razões que Paulo parou, talvez não pelas mesmas razões que Silas parou, mas é provável que ao longo deste ano você tenha parado em algumas prisões. Prisões no campo financeiro, dívidas e mais dívidas, apertos e mais apertos, empréstimo um em cima do outro, prisões no campo do relacionamento. E você então está perdido, não sabendo o que fazer e como se posicionar nesse casamento, nesta relação de amizade, nesta relação de afeto, seja ela um noivado ou um namoro, enfim, e você se sentiu prisioneiro no campo dos relacionamentos. Ou você sentiu-se prisioneiro no campo da saúde física, foi aí tomado por uma enfermidade e passou boa parte do ano de exame em exame, de hospital em hospital, de médico em médico, e você percebeu-se, né, encarcerado por conta dessa enfermidade. Ou por conta de uma calúnia que você sofreu, ou por conta de um calote que você sofreu, ou por conta de um negócio mal feito. Eu não sei que tipo de prisão você foi colocado. Uma coisa eu posso te garantir: assim como o Senhor libertou Paulo e Silas desta prisão, abalando os alicerces desses cárceres, com um grande terremoto e trazendo grande livramento, esse mesmo Deus, Ele pode abalar as bases dos seus cárceres e te libertar dessas prisões e te dar uma perspectiva diferente no ano que se inicia. Mas é preciso estar no centro da vontade de Deus para que esses cárceres sejam abertos. Como a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles, ao invés de murmurarem, reclamarem, eles oravam e cantavam hinos a Deus enquanto estavam encarcerados. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E enquanto esses dois homens se colocam na condição de adoradores, Deus traz provisão. O justo juiz emite o seu parecer a respeito de Paulo e Silas e ele manda um terremoto. Os alicerces são abalados, as portas dos cárceres são abertas e eles poderiam agora livremente sair. Não saíram, mas poderiam sair, porque eles tinham ainda uma missão, que era tirar um homem e a sua família do pior cárcere que um ser humano pode se meter, que é o cárcere da condenação eterna. E ele fala a esse carcereiro, um homem que estava livre, mas de alma prisioneiro, diz: olha, se você quer ser salvo, como você me pergunta, é preciso crer, você e sua família, é preciso crer no Senhor Jesus, e então você e sua casa serão salvos. Então ele agora, Paulo e Silas, eles se tornam pessoas livres, e livres para libertar, livres para salvar, como o carcereiro pôde ter essa experiência de salvação a partir da liberdade que ele encontrou no coração de Paulo e Silas. É interessante pensarmos sobre isto. Os cárceres, eles podem serem abertos, mas é preciso estar na vontade de Deus. É preciso orar, é preciso adorá-lo, é preciso bendizê-lo, é preciso ter intimidade com Ele. E se você foi colocado em algum cárcere, sobra poder em Deus para dar ordens para que esses cárceres sejam abertos, para que as bases ou os alicerces desses cárceres sejam abalados e as portas sejam abertas.
O meu desejo e a minha oração é que você possa ter essa experiência de sair das suas prisões, prisões que te mantiveram cativos ao longo de todo este ano de 2013, mas prisões que poderão ser quebradas pelo poder de Deus e pelo poder da palavra de Deus, a fim de que 2014 seja um ano de libertação para você, seja libertação relacional, financeira, espiritual, existencial, na saúde, enfim, que seja um tempo de libertação, porque o justo juiz, que tudo percebe, pode emitir um julgamento favorável a você, se no seu coração ele perceber que há também justiça. Aliás, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, e Ele está buscando encontrar alguém cujo coração é totalmente dele. E encontrando esse alguém, Deus quer se revelar forte para com esta pessoa, a fim de que a vitória venha, a resposta chegue, as prisões sejam abertas e possamos viver uma vida abundante nele e por ele. Estamos chegando ao final e eu quero então fechar esse momento, desejando a você um 2014 livre de prisões. Um 2014 abençoado, próspero, feliz, rico da presença de Deus. Um 2014 em que a sua alma vai voar alto como a águia voa e poder sair dessa condição de prisioneiro e de escravo, sendo agora um livre. Livre para amar, livre para sorrir, livre para trabalhar, livre para se alegrar. Deus deseja para você liberdade. Aliás, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse juiz nos coloca diante da verdade e essa verdade nos liberta. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e nos permita viver um 2014 abençoado para a glória dele e a alegria nossa. Em nome de Jesus. Amém.